Fala galera, tá começando agora o programa Pode Crer, nova temporada Universo Nerd. Vamos visitar esse mundo dos games, livros, histórias em quadrinhos, filmes, sempre com um olhar cristão, buscando aprender coisas relevantes e mostrando para você muitas curiosidades. Vem com a gente hoje com a Cristina Casagrande. Ela fez uma tese de mestrado em A Amizade em O Senhor dos Anéis, linkando Tolkien, Aristóteles e Tomás de Aquino. E a gente está aqui no Parque Ibirapuera, em São Paulo, num clima parecido com O Senhor dos Anéis. Trouxemos ela aqui para conversar com você. Vem com a gente! A Amizade em O Senhor dos Anéis. Como que nasceu a ideia de fazer esse livro aqui, Cristina Casagrande? Bom, eu conto um pouquinho aí na carta de apresentação, né, da autora, e a minha mãe ficava me buzinando no meu ouvido, né, me dando aí dicas, faz mestrado, faz mestrado. Eu queria sentir que eu estava contribuindo para a sociedade de alguma forma, né, uma pequena parcela, mas... E aí eu estava assistindo a versão estendida do Senhor dos Anéis com o meu marido em casa, né, que ele... Isso, aí veio e falei assim, tem que ser isso, é perfeito com o que eu estou precisando. E por que você pegou esse conceito, a virtude? Aristóteles fala muito de virtude, você citou o Ética Nicômaco, eu lembrei que ele deu 10 livros, né, para o filho dele, que inclusive se você quiser uma dica de nome de filho, tá aí, Nicômaco, né, que era o nome do pai do Aristóteles, e ele passou para o filho, então entregou 10 livros, e dentre esses livros que são incríveis, ele disse lá cultivar o amor e ser amigo. Como que você teve essa sacada de falar só de amizade? O legal que você falou é que de 10 livros, 2 são dedicados à amizade, então é importante, né? Como ele acha importante e ele quer tratar sobre a felicidade, né? O Aristóteles nesse livro, nesse conjunto de 10 livros. Então, como é importante para a felicidade a amizade, né? E porque aí eu comecei a perceber o quanto a amizade era importante para aquela demanda que eles tinham, para aquela missão, né, de destruir o mal, de destruir o anel, o quanto era importante a amizade ali. Não só para destruir, mas para o desencadear da narrativa mesmo. E do ponto de vista tanto coletivo quanto do ponto de vista privado. Tinha essas duas importâncias. E virtude é força, virtus, né? Virtude também é o meio termo. Está lá o Aristóteles dizendo virtus in medio est. Mas falta equilíbrio. Você acha que o teu livro pode trazer essa coisa de equilíbrio também? Com certeza. Eu acho que quando eu comecei a estudar amizade, eu pensava de uma maneira muito primária, muito crua ainda, né? Os pares de amigos, então o Merry e o Pippin, o Frodo e o Sam, e o Legolas e o Gimli, e ficava só naquilo, né? E daí estudando esses pensadores, o Aristóteles, e aí eu buscando na Suma Teológica, porque eu comecei a entender que o Tolkien tinha um pensamento religioso muito forte. Buscando tudo isso, eu fui aprofundando. E quem vai ler esse livro vai ter uma grande lição sobre a virtude, sem dúvidas, vai buscar novos horizontes, né? A virtude, como você diz, é o meio termo, né? É a exata medida, ele vai dizer. E a exata medida, ela vai se encaixar em todas as situações, né? A exata medida de um prato para um pedreiro não é a exata medida de um prato para uma bailarina, né? O dele vai ser muito maior e não vai ser exagero, porque é o que ele precisa, né? E se ela comer tudo aquilo, ela não vai conseguir dançar, né? Ela não está fazendo regime, ela está adequada para aquilo que ela quer. Então, é uma lição de felicidade mesmo, de busca pela felicidade, né? De bem-estar, de boa convivência. E aí tem uma outra coisa, né? O Aristóteles diz que um bom amigo é aquele que tem um bom caráter. A gente pode falar também aqui no livro de algo incrível que você colocou e tem em muitas histórias, né, do universo dos heróis, a jornada do herói. O católico, ele busca a santidade e tem esses diversos exemplos de santos jovens, e os santos jovens, eles buscavam viver as virtudes heróicas, tanto que para se autenticar alguém que viveu a santidade, precisa ver se a pessoa viveu a virtude de forma heróica. Sim. Como que você vê essa ligação do mundo católico com a jornada do herói?
Na verdade, você me fez lembrar uma vez uma amiga minha, ela falou assim, esse negócio que todo mundo tem que viver a jornada do herói, não é assim, não é qualquer um que é herói, né? Mas pro catolicismo, sim, a gente pode ser herói. Claro que a gente não vai fazer grandes feitos, morrer pela fé, a gente não vai virar uma Mulher Maravilha, né, e salvar a nação, não é Santa Joana d'Arc, né? Mas se preciso for, de repente, se preciso, né? for, a gente vai. Santa Terezinha, ela admirava muito Santa Joana d'Arc, né? Porque ela salvou a França, né? Uma camponesa que foi lá e batalhou junto com os soldados, vestiu uma armadura masculina, né? Mas Santa Terezinha, ela era toda delicadinha, não era esse o chamado dela. Mas ela é doutora da igreja, né? Ela teve esse estalo. A maioria de nós, 99% dos cristãos, das pessoas, né? Não vai ter essa oportunidade de ser um soldado na guerra, nem os homens, né? A gente tem essa oportunidade de ver heroicamente o cotidiano, né? Quando a gente encontra aquela pessoa insuportável e a gente sorri, né? A gente não fala mal daquela pessoa que a gente não está aguentando mais, quando a gente arruma a cama, sabe? Pequenas coisas. É nisso que a gente pode ser herói. E é isso que vai dar fortaleza se algum dia chamarem a gente para salvar a nação na guerra. Se a gente não for fiel no pouco, né? Se a gente não for heróico nessas coisas cotidianas, a gente não vai ser heróico na hora H. Não vai. Em que sentido eu posso encontrar um amigo que ele tem diferença, mas ele também é igual pela virtude? A amizade é uma coisa acessível a qualquer pessoa. Querer a virtude, querer ser uma pessoa honesta, querer ser uma pessoa digna, querer ser uma pessoa que faz o bem, não escolhe classe social. E é isso que ele mostra aqui, né? O Sam, ele é jardineiro do Frodo. Ele não tem a cultura que o Frodo tem, ele não tem os ensinamentos élficos, mas ele aspira à grandeza das coisas. Ele é grande de alma. Essa grandeza de alma que os aproxima e os torna iguais, né? Então não tem um maior ou menor ali. Isso é acessível a todos nós. Todos somos convidados a ter essa virtude, independente de onde nascemos, as circunstâncias. Como que você encontrou essas raízes cristãs no Tolkien? Alguma curiosidade para quem está começando a ler a obra dele ou para quem já é um tolkienista? Eu acho que se você estuda bem Aristóteles, você acaba caindo em Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino foi um dos maiores leitores de Aristóteles. Se você quiser entender Aristóteles, leia Tomás de Aquino. Primeiro, ele é um bom leitor. Né? E o Tolkien, ele diz mesmo em uma das suas cartas, né? Não exatamente com essas palavras, mas que O Senhor dos Anéis, ele é uma obra católica, especificamente católica. Ele não percebeu isso quando ele a escreveu, mas na sua revisão ele se deu conta disso. Então, assim, ele rejeita o quê? A alegoria. Era uma discussão que ele tinha com o Lewis das Crônicas de Nárnia, né? Ele não vai colocar ali uma alegoria de Jesus, de Maria, por mais que a gente ache que pareça, mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o Aragorn é o Aragorn, o Frodo é o Frodo. Mas a gente vai lembrar de Cristo padecente na paixão, quando a gente vê o Frodo sofrendo. Porque, de certa forma, quando nós sofremos, nós nos aproximamos da cruz, né? Então, ele vai ser a favor do que ele chama de aplicabilidade. Você pode fazer a sua leitura. Você pode fazer a sua leitura da guerra, com o Senhor dos Anéis, da crítica ao consumismo exacerbado, né? Problemas sociais, também totalitarismo. Você pode fazer essa leitura, mas ele não fez uma alegoria disso. É uma coisa muito mais ampla. A história, ela transcende. E aí ela se encaixa como uma luva de acordo com a sua leitura. Mas ela não tem uma leitura única. A amizade em O Senhor dos Anéis, é impossível não lembrar do Tolkien e do C.S. Lewis, né? Eles têm uma história. Como que foi essa amizade? O que você conhece dessa amizade? Na vida real ele também deu um grande exemplo de amizade, né? O Lewis, ele se tornou agnóstico, né, quando estava adolescente. Depois, quando ele conheceu o Tolkien em Oxford, o Tolkien, ele era tão cabeça dura que ele convenceu o Lewis pela razão até, né, pelo diálogo filosófico, né, a voltar à fé. E ele foi um grande apologista, o Lewis, até que o Tolkien achava que isso era mais a cargo dos teólogos, mas o Lewis, ele espalhou a palavra. O cristianismo, né? Puro e simples, puro, né? Puro e simples, Nárnia é bem alegórico, já o Tolkien não achava que tinha que ser tão alegórico, ele era bem chatinho, o Tolkien, mas era um grande amigo, era um bom amigo. Assim. Né? Você usou sempre esse paralelo, né?
de Tolkien, Aristóteles e Tomás de Aquino. Queria que você falasse um pouquinho mais do Tomás de Aquino dentro dessa obra do Senhor dos Anéis, de como que você usou os conceitos de Tomás de Aquino aqui nessa obra. Como ele tem uma cosmovisão católica, eu fui atrás de algum pensador católico, né? E o melhor, assim, que explica o Aristóteles é o Tomás de Aquino. E aí ele vai falar um pouco, né, que a amizade é dentro da caridade, né? Eu busquei isso. E a amizade é uma virtude. E com a amizade cristã, com Cristo, com a pessoa de Cristo, a amizade se dá mesmo se não haja reciprocidade, porque o Aristóteles vai falar que a amizade é uma benevolência recíproca, né? Eu quero seu bem, se você também quer o meu bem, somos amigos, se não, apenas benevolência. Existem 3 tipos de amizades, né, segundo Aristóteles, né? A perfeita, que é esse bem mútuo, as acidentais, que são 2, né? Por utilidade e por prazer. Você me é útil, você causa algum prazer, eu passo um bom tempo aqui no bar e tal. Mas a perfeita é isso, é querer o bem, reciprocamente. Já em São Tomás de Aquino, isso, mesmo se não dá reciprocidade, de alguma forma existe a amizade, porque existe aí a pessoa, existe Deus, né, que nos devolve, exato, ele nos devolve essa reciprocidade de uma maneira perfeita, né? Porque mesmo que haja reciprocidade entre nós, nunca vai ser perfeita. Agora, um dos personagens assim muito emblemático é o Sméagol. Oh, precious, sim. My precious! E esse personagem, o que ele pode nos trazer de lição? Nossa, ele traz muitas lições. Eu acho que ele é um dos maiores personagens da literatura mundial, porque ele é muito complexo, né? Todos nós, eu acho que tem um pouquinho do Gollum, né? O Gollum e o Sméagol. Ele traz o duplo dentro dele. O problema é que, lembra que eu falei que o bom amigo é aquele que tem um bom caráter? O Gollum, ele não consegue ser um bom amigo porque ele não tem um bom caráter. Ele é dividido. Ele não ama ele mesmo. Ele se ama e se odeia ao mesmo tempo. Então ele ama e odeia o outro. Como ele se trata, ele vai tratar o outro. Então ele ficou tão dividido que no final ele acabou ele mesmo destruindo o anel junto, né? Foi o mal se autodestruiu. Ele tem muita pena dele, mas ele não se perdoa. Então ele não acredita no outro. Ele trai a si mesmo e assim ele trai o outro. Ele não se sente capaz de ser perdoado. Então por isso ele acaba sempre autopiedoso, só que não aquela piedade boa de você se perdoar e recomeçar, não, de se destruir cada vez mais. Então por isso ele vai fazer o mesmo com o outro, né? O Aristóteles diz, o amigo é um outro eu. Se você se trata super mal, é aquela coisa, amar o próximo como a si mesmo. Com luzes e sombras, né? Podemos usar essa metáfora, né? Sim, então, com certeza. Metade Gollum, metade Sméagol. Luzes e sombras, né? O ser gente é esse desafio de ser inteiro também. Sim, eu acredito que o desafio de ser gente, de ser humano, é esse desafio de buscar inteireza, né? E equalizar essa coisa da luz e sombra, né? Iluminar as sombras que tem dentro da gente para encontrar com os verdadeiros Senhor dos Anéis. E aí, curtiu o caminho que a gente trilhou até aqui? Esse foi o primeiro episódio, tem muitos outros pela frente, se prepare e eu te convido a assistir os filmes e ler os livros da saga O Senhor dos Anéis. Tem a dica também do livro da Cristina Casagrande e fica aqui o meu convite para você viver tudo aquilo que assistiu nesse episódio. Ser amigo, viver as virtudes, ser inteiro e, com certeza, buscar aquele que é o verdadeiro Senhor dos Anéis. Pode crer, temporada Universo Nerd.